nos mistérios, reconhecemos. Confessemos os nossos erros. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que muitas vezes, por honestidade e solidariedade, atos de generosidade realizados, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a vós, irmãos, que podeis ver minha riqueza a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossa falta de ambição, Deus conduz a riqueza eterna. Estimados irmãos, na ambição pelo poder, vamos ouvir a primeira leitura retirada do velho livro da nossa história. Capítulo 9, versículo 11. Europeus a pensarem no teu poder e glória, ocuparam a África e escreveram a nossa história, uma bíblia numa mão e na outra uma pistola, ergueram uma igreja e negaram-nos uma escola, estimularam o comércio e semearam a discórdia, subjugaram reinos com o poder da pólvora, promoveram as diferenças entre escuros e claros, chamaram pretos aos primeiros e aos segundos. Os mulatos chamaram tutsis superiores pela forma do nariz, hutus inferiores, escravos de raiz, belgas em Ruanda, franceses no Níger, negros em Louisiana, apelidados níger. E quando os europeus ganharam gosto pelo açúcar, escravos no Brasil plantaram canas de açúcar, algodão no sul da América e no Novo México, enquanto os chicotes ensinavam o novo México. Europeus conquistaram a tua glória, ó Deus, escravos africanos continuaram ateus, e quando a escravatura já não dava mais lucro, deixaram os pretos em África com preto de luto e formaram-se outras Áfricas de pretos no mundo, descendentes escravos dos guetos do mundo, e formaram-se outras Áfricas de pretos no mundo, descendentes de escravos dos guetos do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abiayala, isto é Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Hoje nós vamos referir ao livro de Laurentino Gomes. Vou esconder aqui a minha carapela para mostrar para vocês o texto, que inclusive vai ficar na descrição do vídeo, e que trata de um dos livros mais polêmicos dessas últimas décadas, né? Autor de 1808, 1822 e 1889, que seriam as três faces da história do Brasil, na qual fica zelada a questão do Estado-nação, né, com o Estado único, a questão da saída da monarquia constitucionalista para uma república de oligarquias ruralistas e também militares, né? Os militares têm até o dia de hoje um importante papel dentro do Estado, né? E esse livro aqui veio calhar fundo devido às últimas debates, os últimos debates, as últimas discussões, muitos grupos sobre a questão do mundo do trabalho, né? E aqui eu quero fazer, inclusive, uma ênfase aqui, a palavra trabalho, ela vem do latim, que é tripalho, né? E era uma máquina de tortura, né? E como até o dia de hoje o trabalho é uma tortura, um sacrilégio, né? Então, é um pesado fardo que a maioria dos ditos da classe trabalhadora, como alguns grupos políticos chamam a essa quantidade de pessoas que trabalham, que pagam impostos, tributos e que vivem sobrevivendo, né? Eles não vivem como as comunidades, como o sistema de comunidades, né? Que é um sistema de regime de abundância e de atividade de subsistência. Nós que estamos, infelizmente, dentro desse modelo capitalista neoliberal, ainda vê-se o trabalho como algo que é ligado à moral. Só que aqueles que movimentam a grande máquina do trabalho, né, do mundo do trabalho, através
da OIT, inclusive, né? Que faz com que o trabalho ele tenha ainda esse viés classista e racista também, né? A Organização Internacional do Trabalho ele já tem, né, suas hierarquias dependendo da racialidade dos povos, da racialização por parte dos estados, e ao mesmo tempo combina essas pessoas a, digamos, devolverem os ganhos a partir de um salário mínimo, eh, como tributos, impostos pagos, né, através dos contribuintes quando vão consumir os produtos de primeira necessidade, né? Laurentino Gomes, esse aqui é o volume 1 do livro dele, né, ele traz essa questão do trabalho, do tripalho, né, dessa máquina de tortura que durante muitas décadas foi uma máquina de tortura para as grandes comunidades, as populações que sofreram, inclusive, com o embate da colonização, né? Então, muito antes, nós temos que deixar muito claro que muito antes da colonização das Américas, a própria colonização da Europa e dos territórios árabo-muçulmanos, né, com a conquista de Al-Ándalus, né, e depois de Balfour, né, do tratado na qual dividem o bolo dos povos otomanos, né, e teve uma série de decorrências históricas em base a manter sempre alguns corpos fundidos dentro de um modelo de sistema de produção, né, que deu passo, inclusive, ao seu sistema jamais voraz, né, que é o neoliberalismo, em face, inclusive, dessas privatizações que nós, inclusive, estamos sendo testemunhas, né? A privatização, o privatismo é parte dessa colonização 4.0, né? A colonização, ela é, de fato, ela vai tomando vários nomes, vai tomando características diversas através dos tempos e dependendo também das tecnologias que as próprias as grandes companhias, né, os que impulsionam esse modelo de produção induzem as pessoas a ficarem reféns, né, desse sistema, né? Na verdade, é uma dinâmica sistêmica e ad infinitum, né? Ou seja, parece não ter fim, né? Daí que se registram muitas questões ligadas aos direitos trabalhistas, mas que, no fundo, todo esse sistema de direitos trabalhistas nada mais que impulsiona a própria escravidão contemporânea, a servidão contemporânea, digamos assim, dos povos que trabalham, né? Daquele trabalho que sempre foi através das narrativas teológico-políticas, as retóricas, metafísicas, postas como algo divino, como algo sagrado, como algo que deve ser visto como moralmente aceito e eticamente conformado dentro de uma sociedade que está ordenada justamente para alguns trabalharem a matéria-prima, mas não terem acesso a os produtos que essas matérias-primas são retiradas, inclusive, do solo, do subsolo dos Estados-nações e seu elenco de riquezas, né, que são hoje movimentadas através de um modelo de exportação, que é um modelo que se assume como continuidade do modelo de pilhagem que aconteceu durante Brasil colônia e também durante toda a época do Brasil Império, né? É a partir da República, né? A partir de 1889, já vamos chegar em algum vídeo para comentar sobre o texto de Laurentino Gomes, é a partir de 1889 que ostenta esse título de exportação, todos os commodities e as matérias-primas, que acaba legitimando a pilhagem que antes era feita à força, né? E aqui o Laurentino Gomes ele vem fazendo uma caminhada extensa, né,
sobre alguns acontecimentos que marcaram a história do Brasil e do mundo entre o início da escravidão africana no Atlântico e o fim do século XVII. Nós temos que deixar muito claro que ainda não há uma uma narrativa mais precisa sobre a escravidão indígena, né? Porque aqui o relato que há é sobre a escravidão africana, desde uma perspectiva histórica que traz o autor, ele se debruça na história dos povos africanos, que são muçulmanos, que têm culturas orientais, que têm formas e hábitos diferentes dependendo de cada região, né? Quando as pessoas falam de árabes, normalmente colocam todos os árabes num bololôs, né? E aconteceu mesmo com os povos da África, mas sempre existiu, durante toda a era histórica, existiu uma forte ligação cultural e de troca de produtos entre a África e o Oriente, em sentido geral. Lembremos que os povos árabes muçulmanos são orientais também, assim como os hindus são orientais, assim como a China, ela é oriental, né? E até o extremo oriente do Oriente, que hoje é o Japão, né? Então, e que esses nomes todos também foram criados em virtude dessa grande colonização mundial interplanetária. Então, todos os países se alinharam a um sistema decimonônico, né, na qual o Estado-nação cobriria todos os desejos e anseios de uma população, transformando-la, transformando-as, né, as populações foram transformadas como se fossem únicas e exclusivas desse modelo de Estado-nação, né? E aqui esse livro traz aqui essa perspectiva de trilha, né, que desde as eras mais longínquas, ou seja, que antecedem a colonização das Américas, né? Então, eles já estão falando sobre as saídas, né, as grandes navegações dos portugueses em relação aos países árabo-muçulmanos. Então, tem aqui um índice remissivo histórico, né? Embora ainda seja bastante incompleto, porque nós temos muito que falar sobre o preâmbulo do que foi a colonização das Américas, né? O primeiro lugar no mundo onde todo o sistema de colonização e de branqueamento acontece no que hoje conhecemos a região de Toledo, Andaluzia, eh, Granada, né? Lembremos que a Espanha foi o primeiro país do mundo a se tornar império, né? Então, o Império Espanhol, ele era quem ditava as regras e eles estavam alinhados 100% com a cristandade secular de Roma, né? Então, foi o Império Espanhol foi o primeiro império como império, né? Que é muito contrário ao que chamam de império em relação aos povos indígenas das Américas, de Abya Yala. Por exemplo, se fala do Império Azteca, do Império Maia, do Império Inca, e eles nunca foram império até porque eles não conseguiram se expandir, e por muitas razões que eu poderia colocar aqui, que são razões empíricas, ou seja, por exemplo, a questão geográfica nos países da América Central, do México e da parte digamos, oriental da América do Sul, os países que beiram o Pacífico, são países com uma atividade vulcânica sempre foi muito telúrica, né? Houve, durante toda a trajetória da história, houveram muitos, né,
Então, não poderia jamais um império como o Inca ter se expandido tanto assim, que se eles realmente quisessem ter sido império, eles poderiam ter tomado o que hoje é o Brasil e também poderiam ter construído barcos e ter invadido a Europa, e ter invadido Portugal, e ter invadido Roma, e assim por diante. Agora, para o Império Espanhol, cabe o termo império, que o termo império vem do latim, império, né, e que significa, inclusive, ter até uma conotação sexual, é isso mesmo, que é no sentido de penetração, ou seja, você penetra dentro de um território e vão colocando em prática os planos de ação. E, neste caso, o Império Espanhol, qual foi o seu plano de ação, senão penetrar nas terras americanas e levarem o ouro e o prata para as elites que estavam se formando depois da queda do feudalismo, né? Bom, vamos voltar aqui para o livro de Laurentino Gomes, né? Aqui tem uma apresentação, né? Como eu vou colocar o livro aqui na descrição do vídeo, então vocês vão ter acesso direto a ele, né? E é bom reconhecer que esse autor é um dos autores que se debruça dentro de um âmbito histórico que se chama a microhistória, ou seja, ele trata aqui como foi, tanto desde o aspecto imperial, quanto desde o aspecto dos povos que sofreram com essa diáspora forçada, praticamente como foi o dia a dia, como foi a cotidianidade desses povos, né? Como eles construíam seus modelos políticos, né? E aqui faz também, inclusive, grandes diferenças entre o que era a África antes da chegada de Cabral aqui na Bahia em 1500 e o que era o mundo, inclusive, árabo-muçulmano, como ele se constituía, né? E também um contexto histórico, ele traz toda uma contextualização histórica dos países que estavam disputando as terras africanas, principalmente a partir do século XVIII, né? Então, tem muita leitura muito importante para que as pessoas conheçam um pouco a história não contada, ou muito mal contada, ou superficialmente contada sobre essa diáspora africana, porque quando se fala de diáspora africana, às vezes se olha somente para o Brasil, mas esquecemos, por exemplo, o que aconteceu nos próprios Estados Unidos, né? O que aconteceu no Caribe. Tem muitos autores como os marxistas negros, né? Os próprios pensadores do Haiti, tem pensadores da Jamaica, da ilha de Martinica, né? Então, e aí, nessa apresentação aqui que eu estou passando aqui para vocês, trata tudo isso e o autor novamente retorna ao Brasil e coloca em dados específicos, percentuais, números, ou melhor, com referências alfanuméricas, eh, o que aconteceu durante a história da viagem do povo de matriz africana que foi retirado forçadamente, a travessia do Atlântico e como foi o povo preto foi se desenvolvendo para tentar, de alguma forma, mitigar as dores, né, de terem sido arrancados de forma forçada de sua terra, e de forma forçada também eles tiveram que se aplicar com o sistema que havia aqui, no caso específico do Brasil, que eram as regências, né? Então, e o que nós vivemos até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje a questão, digamos, a questão negra, ela não foi resolvida, não está sendo resolvida, e dentro desse paradigma na qual, inclusive, os governos governam, né, fica impossível, porque existem muitas forças contrárias ao fim da escravidão, e quando a gente fala de escravidão, a gente deve entender que o regime de escravidão ele acaba se estendendo até os dias atuais de um modo muito mais corporativo. Por quê? Porque se existe uma forma de que o Estado
aplique uma forma de cooptação nas populações que foram, neste caso, os povos de matriz africana, eles não têm território para defender, eles então vão ser vistos sempre como cidadãos, mas de segunda classe. E é o que acontece até hoje. E quando também tem alguns povos, pessoas, né, quando tem pessoas de matriz africana que assumem cargos também, acabam sendo condescendentes com essa perpetuação do sistema escravidão, que hoje nada mais se atualizou de forma corporativa, né? Então, inclusive, a uberização é mais uma faceta da escravidão, né? Ou seja, essa escravidão que começa com a vinda das caravelas de Colombo, aquela discussão se os indígenas tinham alma ou não, e depois decidiram que tinha alma, mas eles não eram é, afeitos e afoitos a uma fé religiosa cristã, etc. e tal, eles continuariam sendo de segunda classe e haveria um grupo de missionários que defenderiam eles de uma humanizando-os, inclusive esse termo, humanizando-os, entre aspas, e chegamos hoje a um regime de cooptação geral mediante dinheiro que faz com que as pessoas acreditem que elas são livres, mas elas estão reféns de um sistema que justamente aplica uma atualização em cima de um modelo de escravidão que já até certo período da história não foi aceita nem mesmo pelas grandes elites dominantes à época, né? Como neste caso do século XIX, os movimentos abolicionistas que já tinham acontecido no início, inclusive já a fins do século XVIII e início do século XIX na própria Inglaterra. Na verdade, o que a Inglaterra fez foi uma jogada de mestre ao dizer que era muito mais prático e gasta-se menos munição se a gente propõe trazer esse grupo social que ficou à mercê do que virá com o capitalismo ainda incipiente, né, no século XIX, mas que já estava em formação e de sedimentação das suas ideias. Né? Então, a Grã-Bretanha, naquela época, pensou: olha, em vez de tratar os escravos daquela forma, nós vamos liberar eles, nós vamos dar liberdade a todo mundo e esperamos que os países que estejam alinhados geopoliticamente ao nosso modelo inglês, falam os ingleses na época, né, claro, aí eles falam, bom, nós vamos cooptar essas pessoas que venham trabalhar para nós, e aí nós vamos dar em troca um salário. Né? E aí começa todo esse bum bam bum do abolicionismo, também vai para os Estados Unidos, desce pelo México e chega até as nossas terras aqui na América do Sul. Então, é uma série de questões que fazem com que a história do trabalho, desde o surgimento dessa humanidade moderna ocidental, que vem muito antes de 1492, com a chegada de Cristóvão Colombo, mas que eles não conseguiam pôr em prática na Europa por causa dos conflitos internos e da disputa por poder e território. Então, eles, quando chegaram nas Américas, viram um lugar ideal, né, para colocarem todos esses pressupostos políticos e econômicos em junção com o sistema jurídico da época, o direito romano, e aí eles viram para cá e conseguiram aqui montar todo um arcabouço até chegarmos nos dias atuais com esses modelos de trabalho que nós temos até os dias de hoje. Só que esses modelos de trabalho, no fundo, se a gente for fazer, inclusive o autor também trata sobre essa questão de como o trabalho contemporâneo ele é visto, acabou também trazendo um novo modelo de escravidão, né, que não se lhe chama escravidão porque o conceito é jurídico em si e ele vale apenas para um período da história onde seres humanos eram vendidos como coisa, né, e a carne era o maior tributo que poderia ganhar um senhor, né,
tendo porque era o tráfico de carne, né? Navios negreiros traficavam carne humana, né? E muitos se deram bem, inclusive grandes pensadores, o próprio Thomas Hobbes, o John Locke, que era senhor de escravos, e até o próprio Laurentino aqui comenta, né, sobre esses grandes pensadores. Eu acho que no segundo volume, né? É, então, o escravo, inclusive aqui tem, já que estamos falando de escravidão, né? É, o escravo é aquele que é privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Olha, se a gente for marcar esse parágrafo, que justo falamos, né, foneticamente sobre a palavra, né? Palavras não são apenas sons, eles são sinais, né? Se é aquele que está privado de da liberdade, está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade, nós vemos que nós vamos colocar um exemplo aqui. Tem muitas jovens hoje que se oferecem para trabalhar em lojas de vendas de roupa, outlet, né? Vamos para as grandes cidades como São Paulo, por exemplo, né? Então, essas meninas vão entrar aí com um salário mínimo, elas são inexperientes, mas com tal de ganhar uma carreira, digamos assim, dentro do mundo do trabalho e se sentir pertencida dentro desse mundo, ela acaba se submetendo à vontade de um senhor. Neste caso, já não é o senhor da propriedade da carne, é o senhor que é propriedade do corpo e da mente daquela pessoa que trabalha naquele outlet, que é o dono da loja. O fato de ser dono e o fato de ter loja já põe ele acima, né, da condição humana do outro que não é dono nem tem loja, né? Então, essas pessoas que chegam para pedir o emprego por um salário mínimo, mais algumas gratificações, as pessoas se acham que estão livres. Por quê? Porque diz, eu sou independente economicamente, porque eu trabalho e pago as minhas contas e vivo a minha vida. Beleza, mas essas pessoas que têm esse tipo de discurso, as pessoas não sabem que estão vivendo uma escravidão muito bem camuflada e que se traduz em já não mais na vontade do senhor que é proprietário de terras, de carne, senão que é aquele chefe que é proprietário do corpo, porque ele domina o corpo também. Quem vai trabalhar, quem sabe que tem que estar às 7h30, 7 horas, 7h30 da manhã, no batente, já é um corpo que foi domesticado, segundo o pensamento do patrão. O patrão pode até ser bonzinho, inclusive nas minhas viagens, eu tenho uma lembrança muito viva, uma viagem que eu fiz por terra para o Panamá, em onde, inclusive, o caminhoneiro que me deu carona, né, para chegar até o canal de Panamá, isso foi há muitos anos atrás, ele falava para mim, o meu patrão é muito bom, porque eu levo todos os produtos para ele, os commodities do meu caminhão, para o porto do Darién, né, que fica na beira do canal do Panamá, para essa riqueza colombiana, panamenha, fosse para a China. Na época, eu estou falando do início da década de 2000, né? Então, eu trago muito viva essa memória porque ele bajula o seu patrão sem saber que ele já está completamente dominado pelo pensamento do patrão. Então, mas para ele é bom porque ele compra coisinha lá para casa, compra uma TV para a esposa dele, paga um seguro de vida, tem um sistema de saúde, os filhos estudam em colégios particulares e o patrão está pagando tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, ele não sabe que, além dele ter sido refém do pensamento do seu patrão, ele está sendo coadjuvante da pilhagem que está se fazendo em terras panamenhas colombianas em face da matéria-prima que ele, naquela época, no seu caminhãozinho, estava levando para o porto de Darién, no Panamá, para ser embarcado para os países da Ásia. Porque a China, o fenômeno China não é novo aqui na América Latina, né? Ele já é antigo, inclusive ele vem desde os anos 90, né? Então já existiam
muito menor proporção do que hoje, claro, pequenos grupos comerciais chineses que faziam comércio a granel com os países, alguns países da América Latina e enviavam, né? Hoje, logicamente, China nem se compara, né? E nem vamos entrar nessa seara. Mas, enfim, e aí me traz a lembrança desse motorista de caminhão que estava levando umas matérias-primas e que falava muito bem do seu patrão. E isso também é uma forma de escravidão, porque a pessoa, ao entregar a sua carne, seu corpo, seu espírito para um outro que vai dominá-lo, é uma escravidão em dose dupla, né? E então, talvez não seria o termo mesmo escravidão para isso, né? Digamos que fazendo um parêntese com o pensador francês Laboet, né, que ele escreveu sobre a servidão voluntária, inclusive um dia desses nós vamos falar sobre esse livro também. Seria a servidão contemporânea voluntária, ou a servidão voluntária contemporânea, que através de um salário, através de um espelhinho, de um pirulito, eu te dou isso, a pessoa está sendo cooptada não apenas no modelo economicista, como também no modelo do psiquismo, né? O dono, o patrão, ele calcula os movimentos do corpo para dominá-lo posteriormente no pensamento e no sentimento. Então, toda pessoa, essa mocinha que está começando a ingressar no mundo do trabalho, ela, claro, ela se sente muito contente de estar pertencida, mas ela não sabe que ela está sendo também, ao mesmo tempo, uma grande engrenagem para a continuidade do modelo de escravidão. E aqui começa justamente, depois de ter feito toda essa introdução, justamente aqui começa na primeira parte do livro, que é a grande agonia, né? Aqui cita também um livro maravilhoso que é Joseph Conrad, no romance Coração das Trevas, de 1902, que é um livro também que eu tenho aqui, eu vou compartilhar também com vocês, vão fazer um vídeo sobre esse autor que conta justamente a escravidão já na África, né? No meio do Congo belga, né? Ele já vai contando toda uma história através de um romance, né? Ele escreve e descreve um modelo assaz cruel, tortuoso, daqueles que trabalhavam nas minas de prata e de outros metais preciosos, né? Inclusive aqui tem uma passagem, né, do historiador norte-americano Joseph Miller, que também é um autor que se debruça sobre a questão do tratamento dos forasteiros, dos pioneiros, como chama, né, em inglês pioneer, né, que também esse é o mesmo modelo que é utilizado para as famílias irlandesas que chegam nos Estados Unidos, né, os pioneers, né, os pioneiros, aqueles primeiros que chegam e que eles chegam com famílias, né, que essa é uma grande diferença entre a colonização da ibérica e a colonização anglo-saxônica ou anglo-saxã, né? Que eles chegam com famílias, né? São famílias inteiras que são deslocadas do norte da Grã-Bretanha, da Irlanda e levadas para o território americano. Para quê? Para ir já constituindo um modelo de agricultura monolítica, né? Então, os homens têm suas mulheres e têm seus filhos e já têm suas terras e têm que trabalhar a terra. E eles também acabam entrando nesse giro, nessa máquina, nessa giratória, nessa porta giratória da escravidão e da suposta independência, né? Ah, porque agora eu trabalho e sou independente, porque, como eu falei antes, né, tem aquele mito, né, popular, ah, eu trabalho, pago minhas contas, não devo nada para ninguém, eu sou eu, Nicuri é o diabo, como cantaria Raul Seixas, né? Então, aqui tem também passagens desse historiador Joseph Miller, né?
que fala justamente sobre a questão do modelo de escravidão no interior da Angola, né? Ali as pessoas matavam e eram mortas como se a vida nada valesse, não usavam roupas e consumiam carne humana e insetos vivos. Os cadáveres eram jogados das estradas e devorados pelos famintos que por elas trafegavam. Quando estranhos se aproximavam, os fugitivos se escondiam na copa das árvores e atacavam todos os forasteiros que julgassem capazes de dominar. As guerras, agravadas por secas arrasadoras, produziram uma devastação tão absoluta que os homens mais jovens sobreviviam apenas da captura, do consumo e da venda de outros. Cerca de 90% da população envolvida nos conflitos acabou dizimada. O território ficou quase completamente desabitado, né? Então, esse aqui já é uma passagem dessas de um historiador, né, já dá afinca o pé para começar a trajetória sobre a escravidão no continente africano e logo mais aqui no Brasil, né? Então, esse autor ele trabalha em cima da questão da escravidão, justamente fazendo um paralelismo entre o que acontece ou aconteceu lá na África e o que indignamente depois veio acontecer no Brasil, um dos países que mais recebeu escravos africanos e é um dos países onde também os regentes ganharam muito, mas muito, muito, muito dinheiro com a venda de carne humana, né? Uma exportação de carne humana, né? Então, e esse autor é muito citado, eu li, inclusive, eu tenho um texto só em inglês desse autor, Joseph Miller. Também ele é um pouco espichado, ele foi bastante espichado das academias norte-americanas, justamente por tratar a questão da escravidão nos Estados Unidos, à mesma altura como Laurentino Gomes trata a questão da escravidão no Brasil. Se bem foi diferente em relação aos Estados Unidos, porque são histórias diferentes, povos da África diferentes, de diferentes lugares da África, porque a África não é um continente homogêneo, né? São muitas e muitas, centenas, talvez milhares de comunidades com diferenças culturais, ritualísticas, em todos os sentidos, em todos os sentidos, né? Mas nem por isso deixou de ser pior ou melhor do que num país ou num outro. Escravidão é escravidão, e o que hoje vemos como escravidão, que é a servidão voluntária contemporânea, nada mais é do que uma extensão de todo esse modelo de escravidão, porque hoje, desde o ponto de vista moral, seria inaceitável, embora existam casos de que pessoas estejam trabalhando em regime análogo à escravidão. Voltamos a falar, essa escravidão como termo jurídico, né, figura jurídica, com uma hermenêutica própria, um significado próprio, que faz com que se diferencie no modelo empregatício atual, né? Então, o que se discute aqui é a escravidão desde o ponto de vista histórico, mas também fazendo essa junção, ou fazendo um elo, um vínculo com a configuração desde o ponto de vista jurídico, né? A história e o mundo jurídico, eles também caminham lado a lado, né? Então, na medida em que a história vai mudando, a sua moral e os costumes de cada época, as leis também vão se adaptando a essas mudanças moralísticas que sempre vêm das altas hierarquias de quem são ainda proprietários de terras, inclusive, e de corpos, né? Porque quem tem terras tem corpos, né? Ninguém trabalha a terra sozinho, né? E normalmente o dono da terra, ele não trabalha a terra, ele apenas especula em cima disso. Só que para especular ele precisa também de corpos que estejam domesticados a serviço desses desse modelo atual de financeirista, né, que é um modelo financeirista, que nós temos o economicista e o financeirista, e os dois juntos provocam o quê? Um grande modelo de especulação que se trabalha, que eles
inclusive especulam em cima de títulos de dívida pública, de arrasamento de territórios, de populações inteiras que foram despejadas de uma região dentro de uma grande cidade. Eles trabalham em cima disso, né? Então tem toda uma história, tem todo um sistema, tem todo um modelo, uma estratégia, táticas, né? Então, e é isso, né? Então, esse livro aqui, eu vou deixar para vocês baixarem. Vocês podem clicar na descrição do vídeo, vocês podem baixar o livro e ler. E aqui eu quero falar, né, de que a leitura está sendo necessária, inclusive para todo mundo, né? Indígenas, não indígenas, movimentos sociais. As pessoas precisam começar a ler, a ler mais. Por que é necessário ler? Por exemplo, eu li o volume 1 desse livro, ele ajuda a incorporar alguns matizes específicos para a gente, como indígena, também retratar essa história da escravidão indígena. No caso da escravidão, como eu falei, ele trata sobre a questão africana, porque ele se debruça a partir da história dos territórios que foram afetados por esse modelo de colonização brutal, né? Mas é a partir justamente dessas leituras que a gente pode vir fazer uma leitura, inclusive talvez complementar a isso, falando sobre a diáspora indígena e a escravidão indígena. A escravidão, inclusive, nós utilizando do termo escravidão dentro do ponto de vista jurídico, com sua significação e seus significantes, né? Nós temos que fazer isso porque isso vai dar, inclusive, futuramente, uma abertura de maior reconhecimento entre os povos. E, inclusive, se a gente for colocar na balança entre a diáspora africana, a diáspora indígena, a escravidão de um quanto do outro, a gente vai começar a entender que o sistema de colonização que nós vivemos hoje, essa colonização interplanetária, nada mais é que um aperfeiçoamento de todos os velhos métodos que eles utilizaram para domesticar as mentes, os corpos e os espíritos dos povos, que eles, durante milênios, vieram enfatizando sua superioridade, principalmente, e a sua condescendência com o modelo de necropolítica que é muito mais antigo e que também o pensador Achille Mbembe ele traz muito bem exposto, né, no seu livro Necropolítica, né? Esses livros vocês podem baixar pela internet, né, em PDF, né, tranquilamente vocês podem ler. Leitura, gente, leitura é essencial. Se a gente não ler, fica muito difícil depois poder tentar explicar para as pessoas que o momento presente que nós estamos vivendo, ele não é uma realização nova, ele é um subproduto de algo que já veio há muitos e muitos anos, muitos séculos, já veio se fritando dentro da frigideira e hoje nós estamos nesse entrave, né, de como sairmos desse modelo economicista, né, desse modelo econômico que, infelizmente, os nossos governos insistem em trilhar pelo mesmo caminho, né? Então, é muito bom ter essas leituras, baixarem esses livros, lerem, pelo menos nem que seja 1 hora de leitura todo dia, vai ser muito bom, porque a gente vai poder pensar, a partir dos textos que a gente vai apresentando, a gente vai poder pensar saídas para, primeiro, poder confluir nas nossas lutas populares, camponesas, indígenas, etc., e ver que outro modelo, se em algum caso a gente possa chamar de modelo, ou melhor, que outro sistema, quantos sistemas de organização social existem nas quais a gente possa influir, inclusive, dentro da própria sociedade brasileira, neste caso, e talvez também latino-americana, a gente poderia influenciar ou inferir, melhor, né? Mais do que influenciar, inferir uma importância
radical nesses momentos de colapso civilizacional que nós vivemos, né? Porque tudo isso que está sendo colocado neste livro, se a gente for colocar logo em números, em dados e tal, né, que as pessoas sempre falam de dados, querem saber de dados, números, beleza, a gente pode fazer, mas a gente tem que fazer justamente isso, ler esses textos, ler esses livros, isso é muito importante para o conhecimento geral, e fazer o enlace com as lutas dos outros povos e vermos em que situação nós estamos no presente para, a partir daí, a gente criar esses modelos de organização que estejam fora dessa cosmovisão ocidental, né? Porque o que nós vivemos é um sistema de crenças, né? Um sistema de crenças de uma cosmovisão ocidental e da qual nós precisamos sair. Já que os grandes governos não saem, já que os que regem os países não saem, os que administram os territórios e gestionam suas riquezas, continuam vibrando no mesmo modelo que já não deu certo uma vez, não está dando certo de novo, nós temos que criar por fora nossas autonomias, nossas organizações autônomas, né? Deixarmos as nossas diferenças, inclusive diferenças aparentes, em questão de que o povo é preto e eu sou indígena. Nós temos causas em comum, nós temos causas em comum com muitos povos do sul, ao sul do mundo, né? Nós temos causas em comum com os povos semitas, nós temos causas em comum com os povos da Indochina, nós temos causas em comum com os ciganos, nós temos causas em comum com muitos povos que sofreram, inclusive, grandes genocídios, com os palestinos, com os curdos, nós temos causas em comum, nós temos causas em comum intrageneracional também. Nós temos causas em comum com a luta das mulheres, com a luta dos PCD, né, das pessoas com deficiência, nós temos luta em comum com as pessoas de orientação sexual, porque todos esses povos, durante o decurso da história do Ocidente, esses povos foram os que mais sofreram massacre, perseguição, defassagem, inclusive, das suas formas comunitárias de ser e de habitar esse mundo, né? A escravidão, esse modelo de escravidão, tal qual aqui Laurentino Gomes nos apresenta, só foi possível por causa dessa subjetividade moderna ocidental, desse sistema de crenças, né, na qual, inclusive, o trabalho se insere como algo mítico, como algo sagrado, como algo que, inclusive, tem que agradar a um ente onipotente, onipresente, e isso foi inserido à força na mente das pessoas mediante violência, estupro, massacre, né, e outras tantas formas de tripudiar um ser humano, né? Então, é essa história que, no fundo, nos queria apresentar esse autor aqui de Escravidão, volume 1, né, Laurentino Gomes. E isso que ele quer mostrar, que mesmo com uma narrativa entre ensaística e um romance empirista, ele nos traz detalhes de como isso foi se sucedendo e como, durante outros períodos da história, nada mais o que aconteceu foi se atualizando. Por exemplo, aqui eu estou na parte do que a Polônia. Polônia é dos países eslavos, né? E eslavos, né, vem de escravo, ou daí surge o escravo, o slave, né, em inglês, né? E o sistema dos nazistas, que foi um sistema de laboratório, porque eles, mais do que uma guerra, né? Muitas pessoas falam assim, mas o Hitler era um louco, que é a mesma coisa que se fala do outro idiota aqui, do Bolsonaro e seu clã, né? Não, é um instrumentalismo racional que eles fizeram, né? Foi tudo racional, não foi de loucura, de insanidade, ou como as pessoas às vezes têm essa coisa de querer patologizar decisões políticas, sociais, né?
Não, não, eles se utilizaram da razão instrumental, porque essa senhora razão foi que deu passo a esse modelo de sistema que nós vivemos, em onde hoje esse sistema traz à baila o bojo empregatício do emprego, do trabalho, que você tem que trabalhar para comer, se você não trabalha, não come, né? Se você não trabalha, você não tem casa. E chega um ponto que essas pessoas não se dão conta da sua escravidão, não dão conta de se sentirem que elas estão fazendo um trabalho de um servo que está ganhando uma migalha e que com essa migalha ele tem que viver durante 30 dias e se ele não conseguir, foda-se, eu estou te oferecendo aí um financiamento que você pode financiar suas dívidas, você pode abrir um salão de cabeleireiros e se achar um empreendedor, né, desse jeito mesmo, como eu faço aqui, empreendedor, que é uma falácia, né? Tem os textos de Joseph Schumpeter, do século XIX, que é um dos que mais se debruça sobre esse conceito de empreendedorismo, né? E nós vamos falar um dia desses. Aqui o canal vai fazer um ciclo de literatura, de livros, e a gente vai falar justamente para que as pessoas comecem a pensar melhor, né, a postura, o posicionamento que elas tomam para não se transformarem em rebanho, né? Porque a nossa finalidade, a nossa teleologia é justamente que as pessoas não se tornem rebanho, né? Porque até agora só temos rebanhos, temos cordeiros, né? E todo mundo disse sim, sim a tudo que já é dado. Não, tu tens que dizer isso. E todas as pessoas falam sim, sim, tu tens que comer aquilo. Sim, 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 tu tens que dizer isso. Tu tens, né? O tempo todo as pessoas são controladas pela internet, são controladas pelos meios de comunicação de massa, são controladas pela indústria cultural, que tudo isso alavanca a senhora razão desse modelo instrumental de fazer política, né, onde alguns poucos sempre se estão bem, sempre são os privilegiados, e a grande maioria continua serva, escrava, e às vezes sem ter essa consciência que é o pior. E também são todas essas conotações que o autor coloca aqui no livro, né, mediante uma repassagem da história, lhe faz também, circunda toda a ambiência psíquica, emocional, né? A questão dos registros históricos, né? Arquivológicos, né? Então, ele vai trazendo tudo isso à baila, tudo isso que eu estou comentando, ele traz aqui a guisa dos acontecimentos históricos que ele vai mostrando, mas que ele põe também o seu tempero, que é a questão da microhistória, que é muito importante, porque a grande história fala dos grandes, né? Mas dos pequenos, daquele anônimo, mesmo aquele colonizador anônimo, ele não aparece. Então, esses textos, como desse autor, são muito importantes, porque a partir daí a gente consegue perceber os pormenores de uma história que ainda não nos foi contada e que ainda tem muita coisa oculta que precisa ser revelada para nós entendermos o presente que nós estamos vivendo com todos os dilemas e impasses na qual a gente não consegue escapar justamente por a maioria não tem esse conhecimento dessa prévia histórica que nos levou até essa situação de devassa em geral, como estamos hoje aqui no Brasil, com um sistema econômico que impera e que não dá espaço para que as pessoas, pelo menos, tenham a capacidade de discernir por elas mesmas o que elas querem. Não, está todo mundo dominado por um mesmo sistema, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo fala o mesmo, todo mundo diz o mesmo, veste a mesma roupa, cortam o cabelo no mesmo lugar, tudo unificado para transformar esse nosso mundo numa grande arena de totalitarismo e de autoritarismo em todas as suas perspectivas, né? Então, olha, aqui, por exemplo, tem uma frase aqui que é uma das frases mais significativas da filosofia ocidental. A humanidade se divide em duas, os senhores e os escravos.
aquele que tem o direito de mando e os que nasceram para obedecer. Isso aqui é um sacrilégio. Infelizmente, para mim, o Aristóteles foi um grande pensador, justamente o pensador que obrigou os gregos a se subjugarem às ordens do Alexandre o Grande, né? Se a gente vê que a Grécia, que é uma invenção da modernidade europeia, ocidental, ela também transitou por todas essas agruras que nós aqui na América sofremos, e que na Índia também sofreram, e que também na África sofreram, no Sudeste Asiático sofreram, e até em algumas regiões nórdicas, para não dizer também a própria Rússia, e durante a época da União Soviética, né? Então, essa frase aqui, ela, além de revelar a intensidade e a intencionalidade daqueles que se tornaram senhores de escravos futuramente, ela revela esse paradigma cartesiano que ainda dura até os dias atuais, né? Revela justamente essa caixinha fechada na qual ou você é senhor, você é dono de loja, você é proprietário de terras, você é líder, ou seja, todo esse modelo de hierarquias, ou então você vai se tornar mais um cabrito, vai se tornar mais um rebanho de cordeiros, de ovelhas, gritando, né, coitadas, as ovelhas e os carneiros e os bezerros e tudo mais, vai ser uma forma figurativa de mostrar como a grande maioria das pessoas estão completamente fazendo uma vida que inautêntica, né? Porque isso aí é uma vida inautêntica. O que a maioria das pessoas vivem é uma vida inautêntica, né? E o outro sempre manda ao que tu tens que comer, o outro manda que tu tens de beber, onde tu tens que estudar, como tu tens que te vestir, qual o comportamento que tu tens de ter. Então, sempre tem alguém controlando o outro e aquele outro nunca é ele, né? Ou ela, né? Então, e isso é justamente o início da escravidão no mundo da história secular, cristã, romana, né, que atravessa os períodos temporais e atravessa também milhares de vidas e corrói muitas outras formas de civilização que, mais do que civilização, ainda vidas matriarcais, comunitárias, com outras cosmogonias, com muitas outras formas de cosmopolítica, mas que justamente o rolo compressor, praticamente desde Constantino, né, o Papa Constantino, o rei, que era rei e Papa ao mesmo tempo, né, que Platão defendia, o rei filósofo. Pois bem, é desde aquelas épocas para cá que se vai construindo esse mundo artificioso que nós achamos de real e que hoje nós já estamos vendo um colapso total, inclusive através do colapso climático e ambiental, porque foi tanta destruição e ainda está se, né, impulsionando destruição em nome do progresso, do desenvolvimento, do PIB, do emprego, do trabalho, ou seja, todas essas formas de coesão social que fazem com que as pessoas fiquem reféns de um sistema que, embora muitas delas, ou nós mesmos, replicamos, nós estamos dentro dele e acabamos nutrindo, acabamos alimentando esse modelo tomista aristotélico. E não vou falar de Santo Tomás de Aquino, porque aí, então, aí que a coisa piora, né, galera? Mas é isso, né? Eu queria, esse aqui é um comentário que eu estou fazendo a partir do livro, porque não dá para ler, embora eu acho que tenha também audiolivros, eu vou dar até uma pesquisada para as pessoas que têm dificuldade em ler, pelo menos tem um audiolivro, e tenham conhecimento, tenham acesso a esse texto. Esse texto revela coisas que, inclusive, aqui, num simples vídeo, eu não vou poder falar, né? Mas aqui também tem essa outra passagem, né? Só para terminar, para que o vídeo não fique tão extenso, que é sobre esse historiador, Paul Lovejoy, que resume as características daquela escravidão daquela época, né? O escravidão, aqui diz, né? O escravo é uma propriedade. Bom, hoje, aquela mocinha que trabalha numa loja de rotilete é propriedade do dono da loja de rotilete, né?
o garçom que está hoje numa churrascaria, que trabalha para uma churrascaria, ele é propriedade do dono da churrascaria, né? O peão da fazenda é propriedade do dono da fazenda, né? O motorista de caminhão é propriedade do dono do caminhão e dono da transportadora, né? E até mesmo um dito profissional liberal que não existe, mas também ele é propriedade de um outro alguém, né? E ele também quer que outro se torne alguém em quem sentir esse proprietarismo também, porque é uma questão de afetos, né? Ele é material, sim, mas ele é uma questão de afetos. Então, nós vemos que essas pessoas que vivem constantemente no mundo do trabalho, elas mesmas vão comentando, né? Ah, a minha companheira de trabalho, acho que eu sou peã dela, e ela me manda fazer coisas e tal. Claro, como um gerente de um supermercado, ele não é o dono do supermercado, ele é gerente, mas ele é propriedade do dono do supermercado, que deve ser dono de uma rede de supermercados, de atacarejos e de atacadões e etc e tal. Mas ele, com tal de também se sentir chefe, ele menospreza o outro que está mais embaixo dele, né? Então, ele acaba incorporando o pensamento do dono e o materializa através da dialética que ele tem com aqueles subalternizados. Por exemplo, o que repõe produtos nas prateleiras dos supermercados. Aí ele faz alguma coisa rara, o gerente vai vir, você não pode fazer isso, né? Tem que fazer assim, tá? E qualquer coisa me chama, tá? E ele também denuncia, né? Delata, né? Ah, aquele peão lá, ou aquela menina lá do caixa. Então, o gerente, né, toma, metafisicamente, ele se veste com as roupas do chefe maior dele, que pode ser até mesmo o administrador, que pode ser ao mesmo tempo também dono do supermercado, e ele acaba incorporando isso e se sentindo chefe também. Então, o escravo em si é uma propriedade, e o escravo depende muito que nível que ele esteja, porque o gerente do supermercado também acaba sendo um escravo, né? Só que ele, para tentar, como ele está numa posição hierárquica melhor, ele vai tentar inferiorizar o outro, porque assim ele, inclusive, como uma forma é um desquite, né? É um desquite, é, é uma represália, né? É uma forma de transferir a responsabilidade dele em relação ao seu dono original, e ele vai transferindo para quem está mais embaixo do escalão hierárquico. Neste caso, nós estamos falando de um supermercado, né? É objeto de compra e venda como qualquer outra mercadoria. Bom, isso aqui vale para a escravidão dentro de um período temporal, como foi, inclusive, desde os séculos XVII em adiante. Mesmo que o reconheçam como ser humano, é um estrangeiro por natureza, arrancado do seu meio familiar e social. Isso aqui é muito importante, porque o Bartolomé de las Casas, ele defendeu os indígenas, né, incorporando neles uma espiritualidade e uma religiosidade que não existia, mas para dizer que eles são seres humanos também. Só que, ao mesmo tempo que ele define que eles são seres humanos, mas como ele já foi arrancado do seu meio familiar, comunitário, perdeu parte dos seus conhecimentos ancestrais, sua terra foi usurpada, ele vai ter que ser evangelizado para que ele se torne um servil do seu senhor, e através desse modelo capaz que ele vem se expurgar dessa maldição, se você pode dizer, que caiu sobre os indígenas, né? Então, o padre Bartolomé de las Casas reconhece o indígena como um ser humano, mas o evangeliza para que ele depois serva ao seu patrão. Então, ficamos que quase mesmo
na mesma. Só que na cabeça dos missionários, ele teria que passar por esse processo para depois ele se libertar, porque ele já é evangelizado, ele já é prospecto, inclusive, ou circunspecto, melhor, circunspecto a uma religiosidade, ele estaria salvo e a sua alma estaria salva, né? Então, se cria um outro modelo de escravidão, que é a escravidão metafísica, a escravidão religiosa, né? A relação entre senhor e escravo é baseada na violência. Então, violência aqui também tem várias conotações, porque o fato de uma pessoa ter que sair 4 horas da manhã para pegar um ônibus lotado, um trem lotado, para chegar não sei aonde está o horário, para pegar outro ônibus para chegar até o lugar de trabalho, isso é violência. Isso é violência também. Violência também é quando a pessoa, ela, por um fato inesperado, ela é demitida do seu emprego e a pessoa acaba não recebendo o dinheiro que ela deveria receber. Isso também isso também é violência. Mas a vida do uberizado é extremamente violenta. Por quê? Porque ele é o indivíduo, né, e ele tem que se virar ele por ele mesmo. Ele está sem ninguém. Então, o Uber, por exemplo, que nos leva de um ponto a outro, se furar o pneu, é ele que tem que arcar com o pneu, ele tem que trocar o pneu. Se der rolo aí com o motor do carro, é ele que tem que pagar, né? Os motoristas de aplicativo que entregam fast food nas casas, tudo que acontecer com eles, eles são os responsáveis, e isso é violência também. E o senhor que está ganhando e que não e que está totalmente fora de tudo que acontecer, aquele que serve através do aplicativo e serve também aquelas pessoas que vivem de fast food, porque são dois modelos serviçais. Aquele que vai entregar a comida, aquele que pede comida, que está no seu apartamento, no seu condomínio de boa, ele não está exercendo violência direta. Mas se ele pedir todos os dias comida para levar para casa, ele transforma o uberizado que vai entregar essa comida pronta, esse delivery, num escravizado. Sim, ele tem participação. Só o fato de pedir todo dia para levarem comida, um fast food, para a casa dele, já vai fazer com que a pessoa esteja sempre, né, dentro dessa rotina. E, ao mesmo tempo, como não existe já a relação entre o senhor e o escravo contemporâneo, o senhor ele se lava as mãos, diz, se aquele entregador de moto, aquele motoboy, sofreu uma avaria na moto, se acidentou, ninguém se faz responsável dele. Não é os caras, os donos dos aplicativos, nem o dono do Bob, nem do McDonald's, nem nada, nem mesmo daquele tiozinho da pizzaria da esquina, do bairro. Também não. Então, isso também é violência, né? Seu trabalho está sempre à disposição do seu dono. Pois é, né? Acabei de falar antes, aquelas pessoas que pedem todo dia comida para levar para sua casa, para o seu lugar, acaba sendo dono indireto, mas ele sabe que vai vir, talvez não seja o mesmo, mas o entregador de comida vai chegar em casa na hora certa com a comida que ele pediu e já está tudo pago por aplicativo e ele não recebe um centavo. Mas há uma disposição o tempo todo e alguém tem que estar disponível a atender aquele que está pedindo comida em casa. E ele talvez aquele que pede comida em casa também seja um escravo que está em frente dessas máquinas, né, dos computadores e trabalha office boy, né? Só que para ele compensar isso que ele não pode fazer, por isso que tem muita violência contra entregadores de alimentos, de comidas, inclusive correios, até comida de gato, cachorro, tem entregador de tudo hoje, né? Por quê? Porque nós vemos todos os dias nos jornais como essas pessoas são maltratadas. Por quê? Porque aquele que pede acha que é dono dele.
e é dono dele e da moto dele e tudo que é dele. E aí existem muitas violências. E quem sempre é o culpado é o entregador. Aí o entregador perde o emprego, fica com a moto parada em casa, né? E ele tem que voltar, seja como for, para esse regime de escravidão, porque senão ele não consegue manter a família. Então vocês vão percebendo como esse efeito cascata do sistema de trabalho atual, ele nada mais é do que uma remanescência do que já foi o sistema de escravidão, de como começou o sistema de trabalho. E para quê? Para exaurir forças, para desmatar, para tirar riquezas do subsolo. Ou seja, existem uma série de implicações dentro desse modelo de trabalho, que é o tripalho, que é a tortura, que é o sacrilégio, né? É um martírio. Né? Aqui tem outra. Cabe também ao Senhor o controle da procriação do cativo, cujos filhos não lhe pertencem, sua própria sexualidade não lhe pertence. Olha, com o que está acontecendo agora do PL lá do aborto, o que eles querem fazer é justamente retornar a esse sistema, né, de que tem que um controle de procriação. Olha, a ver, quantos escravos eu preciso? Eu preciso 10 escravos. Então, a mulher tem que parir 10 bebês para futuramente eu ter 10 escravos. Esses 10 escravos vão ser herança para o dono da fazenda, por exemplo, ou o dono do supermercado, que ele quer deixar como herança para os filhos, para os netos, essa grande rede de supermercados, pode ser uma grande rede de hotéis, pode ser uma grande rede de fazendas, pode ser grande rede de estabelecimentos que vendem imóveis. Então, ele quer deixar de herança. Então, essa mulher precisa, né, e sempre é quem? Mulher negra, pobre, indígena, periférica, que não tem acesso nem sequer a uma educação de qualidade. É esse que é o alvo. E os que não querem entrar nesse modelo, manda a polícia e mete bala, né? Que isso que acontece todo santo dia nas grandes cidades. Né? A escravidão é hereditária, passa de pai para filho. Isso aqui é muito interessante, esse aqui, porque a hereditariedade da escravidão ela é material, só que ela é principalmente espiritual. Porque nós vemos na sociedade brasileira, cuja maioria descende, mais de 60% descende de escravos vindos da África e também da escravidão indígena, mas em muito maior número, claro, óbvio, né? De escravos, de escravizados africanos, nós vemos hoje que o que se passou da escravidão para cá tem sido subalternização psicológica, né? Submissão psicológica. Então, os filhos dos negros, os netos, inclusive, dos negros que já foram escravizados, eles hoje não contestam o establishment vigente. Não se vê, por exemplo, na população brasileira uma certa beligerância contra um modelo que perpetua as elites ficarem sempre como elites e a miséria e a pobreza se manter sempre no nível de miséria, de pauperização e precarização. Não existe. Então, nós sempre falamos aqui que a escravidão no Brasil, hoje, ela já está no cerne do corpo, está na pele, está no sangue. Se você não vai trabalhar, então você é um vagabundo. E às vezes a própria pessoa fala isso de forma inconsciente, porque ela não sabe que ela é uma escrava, né? Tem uma frase por aí que eu li esses dias, que o escravo às vezes é muito mais feliz quando ele retorna ao seu lugar de, de escravidão, né? Porque se ele não tem para onde ir, por exemplo, a festa da abolição, se a gente for ver, não durou menos de um dia. Foi até a metade da página 1 de um livro. Porque quando eles se viram que eles estavam sem comida, sem casa, sem abrigo, e eles ficaram aí a ver navios, muitos desses estavam querendo voltar, porque pelo menos ele estava sendo escravizado, mas ele tinha onde morar, onde comer. Quando veio a abolição, quando assinaram os termos
da abolição, a imperatriz lá assinou embaixo, os negros ficaram a ver, nem navios tinha para eles, porque já não tinha navios que levassem eles de volta para suas terras originais na África. E aí eles tiveram que se virar. E aí surgem as favelas, e das favelas surgem os grandes quilombos, e dos quilombos nós estamos hoje na guerra do tráfico, né? Como você vê nas grandes periferias em São Paulo, Rio de Janeiro, e também quase em todas as cidades, inclusive do Nordeste, né? Tem o documentário Guerras Brasil, guerras.doc, né, que vocês podem assistir, também está aí em YouTube para qualquer um assistir, e aí se fala justamente dessa outra faceta da história do Brasil, que começa com a escravidão indígena, segue pela escravidão africana, continua depois com o positivismo e o getulismo e a militarização da seara política, e acabamos no crime organizado que se funde dentro das favelas, das periferias, justamente porque o Estado abandonou, deixou totalmente ao desamparo todos esses remanescentes desses processos históricos de escravidão. Então, ela passa a ser hereditária a partir do ponto em que o filho já vê que não tem opção, num país como o Brasil, que vocês não tem, a gente não tem opção mesmo, e ele acaba subsumindo e se deixando subjugar por esse modelo economicista, financirista, na qual o trabalho está dentro, né? Então, a própria robotização do trabalho, a própria inteligência artificial, tudo isso também demanda, de alguma forma, algum tipo de herança de alguém que já esteja acostumado a abaixar a cabeça, ficar de joelhos diante de quaisquer modelos ou estratégias vinda daqueles que hoje controlam praticamente o planeta inteiro, né? Então, é muito interessante. Esse livro tem que ser lido, né? Galera, tem que ler, tem que abrir, tem que vocês verem aqui como muitas das coisas que passam, que não são contadas nos livros didáticos de história, aqui ele é posto de uma forma muito mais completa, mas tem uma envergadura maior, que inclusive até choca, né? Choca como esses modelos de escravidão. Quando a gente lê um livro desse, a gente entende por que esse sistema de trabalho ainda existe. E isso aí, amigos, amigas, é muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. É, vou deixar o livro aqui na descrição do vídeo. Compartilhem, deixem seu joinha, comentem, participem, que essa luta nossa contra esse modelo economicista, financirista, na qual, infelizmente, o governo atual ainda está contribuindo, achando que ainda está no século XX, está transformando nossas vidas numa escravidão sem fim. Até a próxima e valeu, pessoal. Pai Todo-Poderoso, meus irmãos, muitas vezes por honestidade e solidariedade, atos de generosidade, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a vós, irmãos, que rodeis pela minha riqueza a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe a nossa falta de ambição, e nos conduz à riqueza eterna. Estimados irmãos, na ambição pelo poder, vamos ouvir a primeira leitura retirada do velho livro da nossa história, capítulo 9, versículo 11.
Europeus a pensarem no teu poder e glória, ocuparam a África e escreveram a nossa história. Uma Bíblia numa mão e na outra uma pistola. Ergueram uma igreja e negaram-nos uma escola. Estimularam o comércio e semearam a discórdia. Subjugaram reinos com o poder da pólvora. Promoveram as diferenças entre escuros e claros. Chamaram pretos aos primeiros e aos segundos mulatos. Chamaram russos superiores pela forma do nariz, hutus inferiores, escravos de raiz. Belgas em Ruanda, franceses no Níger, negros em Louisiana, apelidados níger. E quando os europeus ganharam gosto pelo açúcar, escravos no Brasil plantaram canas de açúcar, algodão no sul da América e no Novo México. Enquanto os chicotes ensinavam o novo México, europeus conquistaram a tua glória, ó Deus. Escravos africanos continuaram ateus. E quando a escravatura já não dava mais lucro, deixaram os pretos em África com preto de luto e formaram-se outras Áfricas de pretos no mundo.